Sejam muito bem-vindas ao As Meninas Meninas Podcast! Podcast! Feel the fire rise up now. I'm gonna make it out somehow. My spirit's finally breaking free. This is the real me. Gente, estamos muito felizes de estar aqui gravando esse primeiro episódio aqui para vocês. Foi realmente uma inspiração, quase profética também, né, amiga? Sim, com certeza. Até os looks. Foi, assim, um alinhamento que é surreal. Sério, quem olha pensa que nós planejamos. Nós não planejamos o que nós iríamos vestir nesse primeiro episódio do podcast. Então já entendemos um pouco do que o Papai Celeste está desejando de nós em nível de alinhamento. E é o que nós vamos falar hoje nesse primeiro episódio, o alinhamento da sua identidade divina. E eu quero abrir só um parênteses aqui, Cris, contando para vocês do porquê também que nós decidimos abrir esse canal aqui para compartilhar com vocês. Porque, assim, todas as vezes, mas é absolutamente todas as vezes que a gente se reúne, a gente é tomada pelo Espírito Santo e tem revelação, e de repente a gente, é isso, Derrama, é simplesmente aquilo. derrama. Então, a gente quer compartilhar com vocês também um pouco de tudo isso que a gente vive aqui e que chegue aí para você hoje no teu coraçãozinho, você que está assistindo aqui pela primeira vez. Já se inscreve no nosso canal. Ativa o curte. sininho, né? Tem que ativar as notificações também. Exatamente. Porque toda semana vai ter conteúdo das meninas aqui Exatamente. no nosso podcast. E se você gostar, se tocar no teu coração alguma coisa que a gente falar aqui hoje, você compartilha com alguém, convida também uma mulher para estar aqui acompanhando. Eu tenho certeza que você será ativada, edificada com tudo que a gente compartilhar nos próximos dias. Combinado? E você compartilhando, você vai estar ajudando a abençoar a vida de alguém. Quem sabe até ser a resposta da oração de alguma mulher que está sendo tomada pelo desespero e você pode ser aquela resposta que vai trazer paz para ela. Então, compartilha. Perfeito. Então, vamos lá, Cris. Eu quero que a gente, antes da gente abordar o assunto da identidade, tudo, a gente compartilhar com elas um pouquinho sobre como foi, ao longo do ano passado, a vivência que a gente teve, o deserto que a gente passou, como que a nossa amizade ela se fortaleceu a ponto de gerar tantos frutos, né? Frutos na nossa vida, primeiramente, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, com os nossos esposos, filhos. A gente passou por muita cura e transformação. E agora a gente está levando isso também para outras mulheres, através da Êxodo, dos eventos presenciais à mesa. E já já a gente vai falar também do livro que a gente acabou de publicar. Então vamos compartilhar com elas um pouquinho? Vamos sim, com certeza. A gente não estava num lugar muito bom. Não. Emocional, espiritual, estava sendo assim um desafio muito grande. Eu estava passando por uma mudança gigantesca, você também. Eu descobri depois de me aproximar mais de você. O que nos trouxe uma para outra foi a necessidade de algo. No meu caso, eu estava precisando dos óleos essenciais, especialmente o de lavanda, né, que eu tenho uma paixão por esse óleo. Ele me ajudou bastante na questão da ansiedade, de acalmar minha mente. Para quem não sabe, sou TDAH, né, então a pessoa que tem TDAH, a mente é uma mente mais acelerada, uma energia mais elevada, e o óleo da doTERRA ali, do lavanda, me ajudou bastante. E quando eu me mudei para Cabo do Iguaçu, eu queria encontrar alguém que estivesse trabalhando, porque já tinha acabado meu óleo. E foi como eu me conectei com a Fabiola Incrível, que essa necessidade de algo físico me trouxe para a realidade da necessidade de suprir o meu emocional, o meu espiritual. E incrível que no primeiro contato eu não achei que ia surgir algo assim. Não. Porque o primeiro movimento veio da tua parte. De ir além de apenas um contato de cliente, né, com uma fornecedora. A Fabiola entrou em contato comigo, me convidando para vir na casa dela. Me lembro depois de algumas conversas ali, aqui e ali. E eu fiquei, e provavelmente ela vai querer que eu entre na doTERRA. Foi a primeira coisa que eu pensei. Mas eu não tenho saco para vender essas coisas. Que eu pensei. Aí eu falei, tá bom, né? Eu vou lá, vou respeitar, me convidou, vou lá. Aí chego na casa dela, não era nada daquilo. Não, e eu vou te dizer, é muito interessante, outro parênteses aqui, porque
Até então, eu estava, assim, full time trabalhando com a Doterra, desenvolvendo marketing, vendendo os óleos essenciais, atendendo as clientes, crescendo a equipe, expandindo essas coisas, né. Uhum. Então, uma das razões pelas quais eu convidei a Cris para ir na minha casa, tinha sim um certo interesse. Não, mas tinha um certo interesse, assim, tipo, tem algo foi muito interessante, Cris, porque Uhum. eu te conheci a primeira vez foi lá na igreja, naquela mesa, naquela atividade para mulheres, Sim. e eu tive vontade, eu senti de estar mais perto com você, né, de Uhum. você. Aí você precisou do óleo essencial, aí eu te convidei para ir na minha casa. E para mim foi assim, eu só tinha uma ideia, vamos fazer um evento juntas. E eu Aham. não tinha uma concepção do que era para fazer, do que Aham. poderia ser feito, enfim. Mas uma das vertentes era porque eu trabalhava com isso, né. Aham. Só que aí quando a gente se encontrou, Nossa, foi muito além, gente. muito. Naquele dia, naquele primeiro encontro ali, que a Cris foi me visitar na minha casa, a gente conversou sobre a vida, sobre de onde que eu vim, quem eu fui, o que que me aconteceu, o momento que eu estava vivendo, o que que eu esperava. E isso eu e ela, ambas, a gente compartilhou a nossa vida uma para outra. E a parte ali comercial, a parte de falar de Não foi nem trabalho, mencionada. nada, nada, porque o Espírito Santo agiu na nossa vida desde aquele primeiro momento, desde aquele primeiro encontro. Sim. E aí a gente teve outros encontros, e aí a nossa amizade foi sendo fortalecida, e aí a gente ficava sendo realmente a terapeuta uma da outra. E veio um dos grandes movimentos na minha vida e também na sua vida, né, Cris? A gente passou por um deserto propriamente dito. Eu tive um desejo interno grandioso de desacelerar o meu trabalho lá com a Doterra, de viajar, de expandir, de fazer evento, de um monte de coisa, porque eu também estava enfrentando crises dentro da minha casa, dentro do meu lar, com o meu filho. Então, só para vocês entenderem, né, eu sou casada há 12 anos com o Gabriel, tenho 2 filhos, a Sofia, minha primogênita, e o Pietro. E o Pietro, ele tem o diagnóstico de autismo e TDAH também. Então, naquele momento da minha vida, ele estava tendo muitas crises. E eu estava me sentindo sobrecarregada. E isso estava afetando meu relacionamento, estava afetando minha área emocional, estava afetando até minha área espiritual, porque a gente fica abalado, né? Uma área interdepende da outra, então a gente precisa balancear bem a nossa vida para que tudo flua. E aí a Cris também, né, Cris? Teve o Sim. episódio de estar distante da família. Conta um pouquinho, Flor. Sim. Quando eu entrei na vida da Fabiola ali, eu estava no momento de sentir vergonha do estágio que eu estava vivendo na minha vida naquele momento. Saí da casa dos meus sonhos, né, achando que tudo ia funcionar, que finalmente agora as coisas iam engajar. Era literalmente o que o meu esposo e eu acreditávamos quando fizemos esse movimento de nos mudarmos de São José para Florianópolis. Aí, depois de um ano, começou a tudo desandar de um jeito que virou um peso para ele muito grande, porque ele ficou desempregado e o que eu estava ganhando não era o suficiente. Muitas clientes começaram a sumir por questões financeiras delas, então muita coisa começou a pesar. Minha filha indo para a missão, tinha os custos dela ir para a missão, e toda essa mudança levou a gente a tomar uma decisão de fazer algo para que aquela situação fosse diferente. E uma delas foi ter que entregar a casa, né, cortar um contrato que era de 3 anos, não chegou nem a chegar na metade, orar a Deus perguntando o que, que ele queria da gente naquele momento. E veio a resposta. E nós fizemos o jejum em família, e a resposta foi que nós deveríamos retornar para a terra natal do meu esposo e dos meus filhos. E uma amiga minha muito, muito especial falou assim: terra natal do teu marido e teus filhos, não, ela é tua terra natal também, Cristina, agora, porque você casou com o Brett. Então, ela é tua terra natal. E iniciou todo esse processo de começar do zero. Gente, eu já perdi as contas quantas vezes eu comecei do zero aqui no Brasil com meu marido, né. Foram no total de 18 mudanças Uau! dentro do Eu Brasil. achava que eu me mudava, mas a Cris, ela me 18 surpreendeu. mudanças no total e mais uma, mas só que essa mudança ela foi diferente por causa que mudando de novo de um país para o outro, começando do zero novamente, mas dessa vez não com crianças pequenas, já com os filhos tudo grande. Mas quando eu me vi nessa situação de sair daquilo que eu idealizei por tantos anos, a casa dos sonhos, finalmente achando que a carreira ia alavancar e meu marido finalmente ia continuar no trabalho que ele gostava,
tudo foi arrancado da gente. Então eu vim para essa situação onde eu estava realmente, eu falo que eu estava me sentindo vergonha, um apartamento muito menor, e a questão é que eu sentia que eu não deveria dar o meu toque para aquele lar, porque não era um lar permanente. E por muito tempo, mais de ano, eu não consegui dar o meu toque para ele. Então, foi como a Fabíola me encontrou nessa situação de realmente sentir vergonha. Eu estava com vergonha até de gravar conteúdos dentro desse apartamento, por vergonha. E é um apartamento bonito, é um apartamento novo. É pequeno, mas é o meu lar por enquanto. Eu tive que trabalhar isso dentro de mim. O fato de encarar essa dor de estar longe do meu marido e dos meus filhos, né? A princípio era ficar longe da minha filha, que estava na missão, e do meu mais velho, que teve que ir com ele, e ficar com meus 2 mais jovens comigo. Então, olhar para aquela situação de como a minha família estava, foi desesperador. Assim, bateu em desespero. Houve momentos onde eu acreditava que eu creio que muitas passam por esse momento de acho que Deus está me punindo. E foi ali, naquele momento, que o Pai Celestial se revelou para mim e me mostrou que Ele não é um Deus que pune suas filhas. Ele não é um Deus que castiga. Ele é um Deus que Ele lapida. Exatamente. Que Ele lapida, Ele refina. Ali eu passei a compreender, mas os meus olhos só foram abertos depois que a Fabíola entrou na minha vida. Porque como a gente ensina, né, que fazer as coisas de Deus, usando a palavra de Deus, não é algo leve, é pesado. É. Você fazer sozinha aquilo que Deus quer, você vai se sobrecarregar, porque pesa. Porque a Pesa muito. palavra, ela confronta. Ela confronta. Ela confronta você moer o teu ego, o teu orgulho. Ela te confronta e te revela. Eu falo assim, revela o quanto que a gente está sendo muitas vezes mesquinha, ou a gente está sendo orgulhosa, prepotente, achando que consegue, que dá conta. A prepotência em mim era muito grande, Cris. E eu tenho que lidar, eu sei que é uma fragilidade, mas assim, sabe essa coisa de, desde muito nova, ter que dar conta de tudo? Dar conta de cozinhar, dar conta de cuidar dos irmãos, dar conta de casa, dar conta de me virar para acordar de madrugada para ir para a escola, para pegar um ônibus, para ir para a cidade, para resolver as coisas. Então, desde muito nova, eu fui forjada dessa forma, achando que eu podia fazer tudo que eu quisesse fazer. E aí, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o reino, ele te confronta, as coisas do Senhor, ele te confronta. Não significa que você não pode fazer tudo que você quiser, tudo que você imaginar, mas você pode fazer tudo sob a orientação do Senhor. Você pode fazer tudo sob aquilo que o Senhor te designar para fazer. E é por isso que o Senhor permite que a gente seja humilhada, que a gente passe por desafio, que a gente perca tudo, que a gente moa o nosso ego, nosso orgulho. E ali, né, Cris, daí o Brent, ele foi para os Estados Unidos com os filhos, né, você ficou com o mais novo, com o caçula aqui, e aí nessa distância da família também a gente ficou bastante ali, né, trabalhando internamente as questões, e teve um monte de crise. Teve um monte de crise foi uma aqui, um monte de montanha crise russa. ali, assim, ó. E foi nesse processo que a gente viveu uma das grandes transformações que daí nasceu a Êxodos. Então, a gente realmente entrou num deserto das emoções, num deserto de encarar que a gente não era nada, absolutamente nada, nem ninguém sem o Senhor, e que tudo que a gente estava passando era para nos ensinar alguma coisa. E aí a gente foi tendo que ser confrontada o tempo todo com a palavra, com a verdade. Fabíola, sabe o que eu tô lembrando agora? Porque aquele evento que a gente sentou à mesa, que foi ali que a gente se conectou mais, porque eu já tinha comprado o óleo, né, de você, foi eu que busquei ali no grupo, aí o primeiro contato com o teu esposo, que me passou para ti depois. Aí a gente sentou à mesa, foi no mês de março, na celebração do aniversário da Cidade de Socorro. Foi. E vai ser sábado agora a outra celebração, e a gente está realizando esse podcast exatamente um ano depois! Que nós sentamos, tô toda arrepiada. Um ano depois que a gente sentou pela primeira vez, uma de frente para a outra, a uma mesa, estamos aqui sentadas, uma do lado da outra, compartilhando a nossa história. Uau! Eu tô toda arrepiada. Um ano. Um ano. A nossa vida, ela pode mudar
muito, drasticamente, muito em um ano. E Uhum. essa mudança, ela acontece primeiro dentro. A gente espera muito a mudança externa, né? Tipo, a mudança de casa, de carro, de Circunstância. trabalho. E aí faz lá os botox da vida, né? Ou faz procedimento e coisa. Hoje tá assim uma febre, todo mundo querendo mudar por fora e recalchutar aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas essa mudança externa, ela só é sustentada quando a gente entra no deserto, no secreto com Deus, e quando a gente se permite ser, igual a Cris falou, lapidada, moldada, Refinada. refinada. E isso depende, sim, de humilhação. E aí a gente vai entrar no tema que a gente escolheu aqui, que é da identidade, que a gente precisa tomar muito cuidado. Por quê? Uhum. Né, Cris, quando a gente fala de identidade, todo mundo fala a identidade, que eu sou feita à imagem e semelhança de Deus, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, grandioso, unigênito, né, dono do ouro, da prata, e não sei o quê. E aí começa a entrar para umas vertentes do mundo de que eu tenho que me amar acima de todas as coisas, de que eu tenho que me valorizar, de que eu tenho que ser mais eu, de que não sei o quê, e eu, e eu, e eu, e eu, e eu, e eu. E aí a gente acaba entrando para um viés de Idolatria e idolatria. auto-idolatria, que é um assunto extremamente delicado. E eu lembro quando a gente se deu conta de fazendo ali, olha, a gente se encontrou ali em março, e quando foi no final de abril, veio a inspiração de entrar nesse processo de aprendizado da Êxodos. Ainda não tinha nem nome, a gente só começou. O nome Êxodos veio Bem depois depois. que a gente começou a viver todo esse processo e praticando todos os dias o que nós fazemos com as nossas mulheres ali na turma, no grupo. Nós fizemos uma com a outra. Nós tivemos ali, né, aquele contato diário, uma mandando uma designação para a outra e fazendo e tendo uns acessos. E quando chegou nessa parte da idolatria, mexeu muito com a gente. Nós, assim, fomos humilhadas de um jeito, porque nós identificamos aonde a gente se idolatrava. Essa questão de se colocar em primeiro, tem que me colocar em primeiro lugar. Se eu me colocasse em primeiro lugar, eu estaria divorciada agora. E você, Fabiola? Com certeza. Eu também Eu estaria estaria divorciada. divorciada se eu me colocasse em primeiro lugar. Mas entendemos o quê? Que a ordem está ali dentro dos mandamentos. Amar primeiramente teu Deus, depois a si mesmo, amar teu próximo como a si mesmo. E eu só vou entender como me amar. Gente, presta atenção no que eu vou falar agora. Isso é muito sagrado. Quando a Fabiola e eu entendemos esse princípio, é um princípio, é simples assim. Por que princípio? É o primeiro mandamento. Se a gente entendeu, peraí, eu me amar o meu próximo como a mim mesmo, como é que eu vou saber me amar? A partir do momento que eu entendo que amor próprio é dizer sim para tudo aquilo que Deus acredita ser melhor para minha vida. Olha isso. Lembra a primeira vez que eu falei para você? Ela igual a Fabiola, lembra? Assim, mas repete. Repete. Amor próprio é dizer sim para tudo aquilo que o meu Papai Celeste acredita ser melhor para minha vida. E o que isso significa? Dizer sim até para aquilo que eu acho que vai ser difícil demais aceitar e praticar. Exatamente. Não é verdade? Porque a gente se coloca, como a gente falou aqui no início, numa postura de prepotência, achando que você sabe o que é melhor para você, que você já passou por Eu me determinadas conheço. circunstâncias. Porque nós somos terapeutas, a gente já conhece um pouco de comportamento humano, da mentalidade, eu sei que aqueles gatilhos, eu sei que aqueles traumas, eu sei que isso. E aí você entra num. Gente, é uma loucura. Só que quando a gente entende isso, vem aí a verdadeira submissão. E a verdadeira submissão, ela começa a realmente você se submeter à vontade do Pai. E entender que Ele sabe o que é melhor. E aí, quando a gente passa por esse processo de as escamas dos nossos olhos caem, então eu consigo entender que Deus sabe o que é melhor para mim, que essa fase é um processo. Então, diante do desafio, diante da crise, diante do deserto, o que eu tenho que aprender com isso? Aí eu começo a me fazer perguntas. Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda? O que eu posso enxergar de diferente? O que eu posso fazer de diferente do que eu já fiz antes, que eu achava que já sabia?
E é muito interessante porque dentro da vivência da Êxodos, teve um determinado momento do nosso estudo, quando Deus manda o maná dos céus para o povo israelita lá no deserto. Eles já tinham atravessado o Mar Vermelho, Moisés estava conduzindo eles lá no deserto e vem o maná dos céus. E aí o Senhor, ele fala para o povo que recolhe, come, recolhe só o necessário para o teu sustento daquele dia. E aí o que eles fizeram? Eles foram desobedientes e guardaram um pouco de maná. E no dia seguinte o maná estava podre, tinha bicho. E aí tá, passou a semana toda. No 7º dia, que eles guardavam o sábado, o 7º dia, o Senhor dá uma instrução completamente diferente. No 6º dia, guarda para o 7º dia. E aí, o que aconteceu? O maná não apodreceu. O maná do 7º dia, ele resistiu e estava lá, e eles se alimentaram para guardar o dia do Senhor. E isso me trouxe um aprendizado tão grande, porque não necessariamente, só porque já me aconteceu uma certa situação e eu aprendi com aquela situação que isso é assim, é assado, não significa, minha filha, que Deus não vai fazer diferente, ou que aquilo que ele falou para você que não dava certo agora não, agora pode ser que dê. Então, o Senhor, ele trabalha de formas inimagináveis, de formas incríveis, de formas que a gente não consegue explicar. Quem dera nós tivéssemos a visão espiritual de todas as coisas grandiosas que o Senhor tem para realizar na nossa vida. Mas a gente só vai entender num dia vindouro tudo o que está nos acontecendo. Até aqui, hoje a gente está gravando esse podcast. Eu fiz até um videozinho aqui, eu falei, nossa, olha, agora eu entendi por que eu tinha essas 2 poltronas, por que a minha sala era assim, porque a gente fez um cenário aqui improvisado para gravar para vocês. Pode ser o que o Senhor vai fazer a partir daqui, algum dia, a gente não tem nem ideia. Só sabemos que tinha que Fazer. fazer e obedecer. E obedecer. Só isso, nós sabíamos. E o alinhamento, eu falei até dos looks, foi um grande sinal. Quando ela abriu a porta, foi muito engraçada a reação da Fabíola e a minha. Eu fiquei estática. Ela só ficou fazendo isso aqui, eu não acredito. E eu, gente, que surreal é o alinhamento com Deus. Quando você se alinha, quando você entende que você não é nada, você não sabe de nada. Como a Fabíola mencionou sobre a questão, somos terapeutas, e quantas vezes somos prepotentes com nossos maridos, querendo Muitas. doutrinar eles, ensinar, porque eu já tenho vivência, porque eu já passei pela experiência, como você está cego, não está enxergando. Erramos muito. Quanta gente se humilhava, cansamos de sentar à mesa da Fabíola e chorar, e rir ao mesmo tempo. Mas essa submissão de entender que somente Deus sabe, o nosso papai, só ele sabe o que é melhor para nós. E ter essa submissão pode ser a situação mais difícil que vocês estejam enfrentando. Eu falo muito, né, eu compartilho bastante com as meninas da nossa turma, no nosso conteúdo ali, que quando saiu o diagnóstico do meu esposo, né, do transtorno que ele tem, eu tinha 2 escolhas: ou me apoiar no meu próprio entendimento, para lidar com isso, que não foi fácil, foram anos lidando com as consequências e sequelas desse transtorno, ou eu me submetia a Deus e perguntava para ele qual é a vontade dele. Ele deixou muito claro que a vontade dele é: faça o melhor com o que te sobrou. Né? Faz o melhor com o que te sobrou e confia em mim. Você fazendo sua parte com o que te sobrou, eu vou fazer com que se torne completo. E foi um dos pedidos para mim que foi muito difícil, porque eu queria agir dentro do meu próprio entendimento. Então, dentro das consequências de anos lidando com isso sem saber o que era, então o meu sistema nervoso estava ali, né, tentando agir dentro da identidade que meu trauma havia criado em mim, dentro daquela identidade da Cristina insegura, com medo, da Cristina que queria controlar a situação. Essa identidade queria assumir ali a responsabilidade. Mas a partir do momento que eu entendi esse princípio de me submeter a Deus, de me submeter na crença de que Ele sabe o que é melhor para mim como pai, foi que fez toda a diferença. Quando dava vontade de desistir, eu lembrava: peraí, eu já sei o que o papai me pediu. Eu não posso decepcionar meu Pai Celestial, porque se eu desistir, eu estou jogando na cara dele. A tua palavra não vale nada. Já pensou, Fabiola? Ai, é forte. É forte.
E falando de identidade, Fabiola, hoje eu tive uma experiência bem forte. E uma das coisas do nosso método ali, da nossa mentoria, é a questão de como os gatilhos eles são usados como pequenas cordas para manipular o nosso emocional pelo não sagrado. O não sagrado, como vocês sabem, é uma referência que nós temos ao inimigo, tá? Não dá tanta moral para ele, nós o chamamos de não sagrado. E como ele usa dores não curadas, nossos gatilhos emocionais, para nos moldar numa versão que ele possa ter total controle. E quando vivemos essa versão sem nos darmos conta que a versão que a nossa dor nos moldou é que está assumindo ali, né, tudo na nossa vida, fica meio que impossível de viver aquilo que o Senhor quer para nós. A gente não consegue ouvir a voz dele. E a gente vai se preenchendo não somente daquilo que a dor nos moldou, mas a gente vai se preenchendo pela identidade das pessoas que nos cercam. E aí entra naquela questão do medo de desagradar, que a gente estava até conversando mais cedo nos bastidores. Nossa, como eu tinha medo de desagradar. Eu também. Eu era boazinha, Ai, falava gente. manso, porque eu não queria desagradar ninguém. A gente quer ser amada, né, amiga? Aí acaba sacrificando as próprias necessidades em prol de agradar o outro. Acabamos dizendo muito sim aonde deveríamos estar dizendo Não. não. E quando você vive dentro desse ciclo ali, nesse cativeiro emocional, é porque você anda se preenchendo da identidade de outras pessoas. E adivinha? E a identidade dessas pessoas também é uma identidade moldada pela dor e pelos traumas dela. E eu tenho um traço de personalidade chamado traço de personalidade superempata. E até conversei com a Fabíola quando eu fazendo meus estudos ali do Carl Jung e descobri esse traço de personalidade, eu entendi o porquê que o meu emocional é uma esponja. Né? E eu tive que aprender quem sou eu, não somente dentro da minha identidade divina, mas associar essa divindade dentro da minha identidade na psicanálise, porque tudo é espiritual. Tudo é espiritual. O estudo secular, o estudo espiritual, se eles não andarem alinhados um com o outro, que a Fabiola, a gente conversou muito sobre isso, bastante da importância de se alinhar esses dois conhecimentos. Não adianta, gente, você querer deixar o espiritual de fora, né, Fabiola? Não tem como. Não tem como. Você não vai conseguir sustentar o peso da sua identidade deixando o espiritual de fora. E também você não vai conseguir sustentar a tua identidade espiritual deixando o secular de fora. Porque dentro da espiritualidade não ensina sobre o superempata, né? Não ensina o TDAH, não tem. Não. Isso vem da psicanálise, da psicologia, da neurociência. E eu sou TDAH, eu tenho TDAH. Sou sobrevivente de transtorno de estresse pós-traumático, eu sou muito grata que está quase zerado as sequelas desse transtorno. E agora descobri recente, né, que eu possuo um traço de personalidade chamado traço de personalidade superempata, que é uma pessoa que praticamente ela sente a energia do ambiente, das pessoas ao seu redor. Então eu sou muito sensível ao que a pessoa, especialmente às intenções das pessoas. Eu não preciso nem abrir a boca, basta eu olhar. E fala também, né, dentro da psicanálise, que pessoas com esse traço, elas são muito propensas a trabalhar com cura. Ah, eu entendi! Da facilidade. Superempatas têm muita facilidade de lidar com problemas das pessoas, traumas, e ajudá-las a chegar até a finalização do seu processo de cura. Então, eu agradeço muito ao Senhor e, ao mesmo tempo, foi algo que me trouxe muita dor, não entender quem eu era. Então, busque saber, busque ajuda, sozinha, dentro do teu próprio entendimento, você não vai conseguir. Não tem como. Não tem. É um princípio. O Senhor, ele já falou desde o princípio que não é bom que o homem esteja só. Por isso o Senhor fez uma ajudora idônea a Adão, desde o princípio. E isso serve para Adão, para Eva, para os filhos de Adão, para os filhos de Eva. Não é bom que a mulher esteja só, não é bom que o homem esteja só. E isso é sim no relacionamento conjugal, mas também em todas essas questões do âmbito da nossa alma, do âmbito das nossas emoções, de tudo, a gente não consegue lidar com tudo sozinha. E foi muito importante, né, que juntas eu tinha recém mudado, nós nos mudamos para Biguaçu, Florianópolis na mesma época. Então estávamos nós duas num ambiente novo,
eu aqui não tinha amigos ainda, então você foi uma primeira grande amiga aqui que o Senhor colocou na minha vida e a gente pôde viver todo esse processo assim em conjunto. E uma coisa que eu queria falar, Cris, que você estava falando aqui, né, de toda essa questão sobre a identidade, é que a nossa identidade é um paradoxo, porque ao mesmo tempo em que nós temos que ter essa consciência de que nós não somos nada, de que nós temos que nos esvaziar de nós para que o Senhor nos preencha com a sua graça, que nós temos que nos humilhar, que somos completamente dependentes de Deus, né? Então aqui é um ponto. Aí, em contrapartida, o Senhor ele vem com a sua benevolência, com seu amor infinito, nos mostrando o nosso valor, nos mostrando eu falo, nosso destino eterno, porque nós estamos aqui sendo treinadas para sermos rainhas, deusas. Então, olha que profundo isso. Só que se eu só pego uma parte, que é o que o mundo prega, né? Eu tenho que ser que eu tenho que dar conta, que Amor eu tenho próprio. que. É o amor próprio e não sei o quê, e prioridade, porque eu em primeiro lugar. Se eu pego só essa parte da verdade e não concilio com a parte que eu tenho que me esvaziar de mim, que eu tenho que me humilhar no secreto com Deus, que eu tenho que realmente me colocar numa posição de submissão à vontade dele, confiar nos planos dele para mim, e se eu só pego essa narrativa de ser protagonista da minha vida, eu não consigo, existe uma grande confusão no mundo hoje por conta disso. Então, quando a gente fala de identidade, é um paradoxo, mas eu encontro a minha verdadeira identidade nesse estado mais elevado da mente, do ser, que me traz autoconfiança, que me traz amor próprio, que me traz numa postura de realmente colocar o meu amor a serviço dentro da minha casa e fora, enfim, se eu tenho essa outra parte muito bem definida e muito bem vivida. Eu preciso viver a humilhação diante do Senhor. E a gente vai estar o tempo inteiro, porque aqui onde o mundo nos endeusa, por assim dizer, se a gente não cuidar, a gente vem para idolatria, para autoidolatria. E aí o ego, o orgulho que a gente tem que conviver com o ego enquanto a gente viver aqui, vai estar ali prevalecendo. E aí eu tenho que ter o meu espiritual muito bem alinhado dentro da minha identidade como filha amada do Pai Celestial, para que eu consiga completar e suportar tudo isso. E aí vem o grande X da questão. Por que que o conhecimento tem que estar alinhado com a espiritualidade? Por que que a terapia tem que estar alinhada com a fé? Porque uma complementa a outra. Não tem como eu viver uma cura completa se não for por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele acelera o processo de cura. O Espírito Santo nos revela a verdade sobre todas as coisas. E eu só consigo saber o que está me travando quando eu conheço a verdade, quando eu tenho consciência. E quem que me dá a consciência? Eu busco pelo estudo e pela fé. E o Espírito Santo me confirma e me revela. E isso é o que está sendo muito atacado hoje em dia. Essa distorção da identidade, trazendo fragmentos da verdade, que faz com que a gente tenha aí movimentos de mulheres também, sabe? Com uma visão completamente distorcida de quem elas são. E aí a gente está vendo, vira até meme na internet, mulheres fortonas que dão conta de tudo, que não precisam de macho para fazer nada, que faz o que acontece, ou o completo oposto, mulheres que são silenciadas, caladas, completamente, eu falo ali, subjugadas por tudo, né, enfim. Gente, é completamente disfuncional isso. Então, eu só vivo uma cura da minha identidade quando eu passo por esses dois processos. E isso vai acontecer por meio de joelho no chão, oração, estudo nas escrituras, perguntas para o Senhor e se permitir, abrir o coração, rasgar ali, diante do Senhor para que o Espírito Santo te revele. E é uma coisa assim, eu fico arrepiada, porque quando eu recebi, e foi um pouquinho de cada vez, foi de grau em grau, não foi tudo assim, pronto, você agora é minha filha e tal. Não,
foi um pouquinho de cada vez que o Senhor ele foi me trazendo a consciência de quem eu era para Ele. A minha cura foi acontecendo um pouquinho de cada vez. E tem muita coisa ainda para acontecer, muita coisa ainda para curar. Mas você pode sim buscar isso e se submeter à vontade do Senhor. E uma coisa, Cris, para falar do quanto que o inimigo, você tocou nesse assunto, né? Do quanto que o inimigo manipula a nossa vida por meio das nossas dores, nossos traumas, das nossas brechas que a gente deixa na alma, por assim dizer, através das nossas feridas emocionais, né? E o quanto que elas precisam saber e ter consciência disso, Cris, o quanto que o inimigo está afetando ali, ó, ele mira na sua Sim. identidade para te derrubar. Vou falar sobre isso também, né? Porque quando você não tem ideia de quem você é, você se torna aquilo que é dito para você. Simples assim. E você tendo seus gatilhos ativados, eles ativam um padrão de pensamento sobre a sua pessoa. E o que as escrituras ensinam? Que aquilo que eu penso com frequência, eu me torno. Aí o que a nossa liderança ensina? Pense o quê? Celestial, porque se eu penso celestial, eu vou me tornar celestial. Entendeu por que Deus estava pedindo para a gente pensar celestial? E o inimigo, sabendo disso, do poder que existe por trás dos pensamentos, ele ataca ali na identidade sabendo que ela é moldada pela forma como nós nos enxergamos. Aquilo que nós somos convencida a pensar sobre nós mesmos. Então, a partir desse momento, cuida com o que entra na sua mente sobre a sua pessoa. Não é um trabalho fácil, nós sabemos o trabalho que deu para tirar certas identidades definidas e moldadas pelas nossas dores, que acionavam gatilhos até um tom de voz. Hoje eu vivi uma experiência de algo escrito. Eu cheguei para a Fabiola, conversei com ela e ela entendeu, e nós estamos assim nessa vibe que nós entendemos de sentir a energia por trás de algo escrito, do que é dito, até no escrito. E por quê? Porque a energia por trás daquilo nos afeta. Então, cuidado com a energia que flui de você, porque se você está com uma energia baixa, que é, se você se vê de forma diminuída, se o não sagrado convenceu você que você é uma pessoa, eu não sou valorizada pelo meu marido, ninguém se importa comigo, eu faço tudo sozinha. Olha a identidade que você está moldando. Olha o controle que você está entregando de mãos beijadas para o não sagrado. Porque quando pensamos dessa forma, estamos dizendo que eu sou incapaz de fazer alguma coisa por conta própria. Então, eu vou depender do que o outro pensa de mim, da expectativa que eu coloco no marido, na expectativa que eu coloco na minha mãe, nos meus filhos. Então, essa expectativa colocada nos outros, eu estou pedindo para eles me refinarem, me moldarem. Já pensou fazer isso? Eu fiz isso por muitos anos. Quanto tempo você fez isso, Fabiola? Quantos anos? Né? A gente conversou várias vezes do quanto a gente passou adiante essa responsabilidade, especialmente depois que saímos do seio familiar de pai e mãe, para viver dentro do seio do nosso seio familiar, daquilo que nós criamos. Aí, adivinha, acabei trazendo comigo o molde usado pelos meus pais, e não o molde usado por Deus. Apesar de eu ter escolhido seguir a Deus, o meu Salvador Jesus Cristo, né, dentro do verdadeiro caminho, mas o molde não era o deles, ele estava ali. Cristo, está aqui o molde. O Senhor dá ali, esse molde aqui. Não, calma, Senhor, calma, que esse molde bem aqui, ó, eu sei que vem um molde de algo que eu não gosto, mas eu posso mudar esse molde. Sabe, eu quero um casamento feliz, mas eu não tenho a receita, porque a programação que eu tinha na minha mente agora é forte. Lembra de quando eu me toquei, Fabiola, que a razão que eu não conseguia ser feliz no meu casamento, porque qual era a crença que estava enraizada na minha mente? Era que as mulheres da minha família, para ser feliz no casamento, tinha que ter conflito. Quando eu me dei conta disso, que a gente vai falar mais sobre isso em outros episódios, sobre a questão dos acordos, né, desses acordos emocionais, gente, é muito forte, os acordos emocionais com o não sagrado. Mas, só para finalizar aqui, eu me dei conta que o acordo dentro de mim
para um casamento feliz, precisava ter Conflito. conflito, porque é comum na minha linhagem isso. E também comum na linhagem do meu marido. E aí esse era o molde que nós estávamos trazendo, que as nossas famílias nos deram. Mas o molde de Deus qual é? Seja pacificador. Exatamente. Esse é o molde de Deus. E a gente precisa ter muito cuidado, porque nem tudo que é comum é normal, é funcional. Isso mesmo. Tem muitas coisas que tá comum na sua vida hoje, por exemplo, gritar com seus filhos, discutir com o marido, xingar, berrar, perder o Jogar as controle, coisas. jogar as coisas no chão, dar uma de louca. Talvez isso seja muito comum hoje na sua vida, mas isso não é funcional. O que o Senhor ele realmente quer de nós é uma das coisas que veio muito forte para mim esse ano para eu desenvolver é a temperança. E a temperança ela é uma virtude de autodomínio. Então, quando eu tenho autodomínio, o que é o autodomínio? Eu dominar realmente sobre as minhas emoções, sobre os meus recursos, o meu tempo, a minha casa, o meu trabalho, os meus dons e talentos, o meu serviço. Então, a temperança ela envolve tudo. A temperança ela é genérica, é eu ter domínio, autodomínio em todos os pilares, em todas as áreas da minha vida. E isso está sendo um desafio muito grande, mas veio muito forte para mim desde o final do ano passado, que essa é uma qualidade, uma virtude que eu tenho que desenvolver e focar ao longo desse ano. E deixo aqui esse desafio para você também. Pega na minha mão. Aqui, ó, vamos desenvolver a temperança juntas, porque a gente conseguindo viver isso, a gente conseguindo desenvolver esse autodomínio, nossa, Sim. já pensou? Uhum. A vida maravilhosa que a gente E constrói. sabe qual foi o meu? Ah, Do pacificador. pacificador. Assim, foi repetido o dezembro inteiro. Desde assim, novembro, dezembro, ficava voltando. Seja pacificadora, seja pacificadora. Porque dentro dos gatilhos que eu tenho, é acionar, tira toda a minha paz. E claro, vai projetar isso no externo. E vai projetar sobre o marido, vai projetar sobre os filhos. E veio muito forte. E para que isso não projetasse, eu precisava entender como ser pacífica com a minha pessoa. Pacífica com a minha versão que foi moldada pela minha dor. E veio assim um acesso muito forte. Eu não estava acolhendo a minha versão moldada pela minha dor. Eu estava rejeitando ela. Porque a gente não quer aceitar. Não queria aceitar. Então, É duro. é duro, porque eu mal podia acreditar que eu era aquela pessoa. Eu queria rejeitar. E a partir do momento que o Senhor ficou ali, você precisa ser pacificadora, você precisa ser pacificadora. E eu achava que era apenas ter ali, trabalhar no controle externo, ter paz com o marido, com os filhos. Mas depois veio, não, Cristina, você tem que ser pacífica contigo. É fazer as pazes. Fazer as pazes. Com a sua história. Com a minha com a sua biografia. Perfeito, muito É bem isso, colocado. amiga. Fazer as pazes. E quantas de vocês assistindo a gente agora tem a sua versão moldada pela sua dor? A versão que constantemente faz você se sentir triste, desencorajada, se sentir derrotada, sentir que nunca nada deu certo para você. Essa sua versão que fica se manifestando, ela quer fazer as pazes com você que está aqui na nossa frente nesse momento. Porque a versão que está sentada aqui na nossa frente não é a versão machucada, já é a versão melhorada. É a versão que ela já está com ouvidos abertos, o coração aberto para receber. Mas a sua versão moldada pela sua dor, ela está ali. E aí, você vai seguir tendo vergonha de mim? Será que você não reconhece que a razão que você está aí, já vivendo essa fase da cura, é porque eu aguentei? Eu sobrevivi? Agora, essa é a minha versão moldada pela minha dor, com quem eu fiz as pazes. Ela foi valente, ela foi corajosa, ela realmente foi muito forte. Para aguentar o que ela aguentou, sem enlouquecer, sem morrer, ela foi muito forte. Eu sou muito grata, porque eu sei que essa versão moldada pela minha dor, ela só conseguiu porque o Senhor estava ali o tempo todo
mesmo nos momentos em que ela não conseguia enxergar. Ele carregou ela até aqui. E eu tive que fazer as pazes com essa minha versão, de aceitar que sem ela, realmente, essa Cristina que está aqui na sua frente, ela não existiria. Uma Cristina liberta da codependência emocional, que aprendeu a aceitar mais as pessoas pelo que elas carregam, porque era imediato, assim, eu me distanciar. Hoje eu entendo que a distância é sobre uma questão de proteger o que eu estou construindo com Deus, já é diferente. Mudou a narrativa. Mudou. Não é mais por medo de me ofender ou me magoar. Não, é para proteger o que eu estou construindo com Deus. Hoje eu sou guiada por Ele. E o que Ele me pedir, eu faço. Então, há momentos de manter a distância aqui, não fala aqui, fica quietinha aqui, Cristina. E eu, no secreto, pensa numa mulher feliz. Eu não preciso estar escancarando dente para todo mundo, porque a minha alegria, ela vem de Cristo, especialmente quando ninguém está olhando. Que lindo! E veio algo muito forte aqui no meu coração, que a gente vive com medo de ser rejeitada. Vive fugindo da rejeição, mas a gente se auto-rejeita quando não aceita a nossa versão anterior, a nossa versão que foi magoada, que foi ferida, que fez coisas inconsequentes, porque era a consciência que essa versão tinha. Ela não tinha luz, ela não tinha a visão, ela não tinha nem valor. Ela estava com medo. Ela tinha medo, muito medo. ela mendigava amor, ela mendigava atenção, ela se sentiu encurralada. Então, você imagina, essa versão, ela tá aí, ela mora em você, ela existe, você passou por tudo isso, não tem como simplesmente arrancar e jogar fora e não existe mais, não tem como. Essa versão me trouxe até aqui, me faz parte de quem eu sou. Então, é isso, a gente precisa acolher, a gente precisa validar, a gente precisa falar agora eu dou conta, com a ajuda do Senhor, de ser alegre, de ser feliz, de ser valorosa, de ser iluminada, ser amada, de ser amada, porque todos esses adjetivos do eu sou vêm de Deus. Eu sou amada, eu sou abençoada, eu sou valorizada. Eu sou, quantas vezes o Senhor ele se apresentou como o grande eu sou. Então, tudo que eu coloco diante de mim, eu sou isso, de repente você está falando, nossa, mas eu sou desajeitada, eu sou burra, eu sou assim mesmo. Esses adjetivos você está colocando diante do grande eu sou. Você está dizendo Deus é. Deus é. É forte, é muito forte. Então, parte de reconhecer a nossa identidade é isso, acolher também a nossa identidade fragilizada, fragmentada, ferida, magoada, e a partir de hoje, decidir fazer diferente. E esses dias eu falei com uma pessoa no Instagram, foi muito interessante, porque ela falou assim, nossa, Deus me ama mesmo com todas as minhas fraquezas e imperfeições. E aí, quantas vezes eu falei isso, né? E eu me senti realmente muito amada por Deus, mesmo minha nossa, depois de tanta coisa tenebrosa que já tinha acontecido com a minha vida. E aí eu falei pra ela, eu falei, sim, ele nos ama do jeitinho que a gente é. Mesmo sendo toda capenga. Exatamente, desse jeito, ele te ama, ele te ama desse muito, jeitinho aí. Mesmo, muito. Só que tem um detalhe, o seu amor por ele diz muito sobre a decisão que você toma em se tornar uma pessoa melhor. Quando eu decido ser melhor, curar as minhas feridas, curar as minhas dores, sair do mimimi da vítima e assumir as responsabilidades dos erros e acolher e abraçar e fazer decisões diferentes, escolhas diferentes, isso fala sobre o meu amor pelo Pai Celestial. O quanto que eu permito que Ele haja através da minha vida para que eu seja transformada no nome de Cristo para ser uma nova criatura. E na palavra tá, eis que
as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. E quantas coisas a gente vê, a gente lê sobre a renovação da nossa mente, sobre um novo coração, sobre passar por uma vigorosa transformação. Então é isso, é eu reconhecer a minha versão, entender e trabalhar em cima disso. É um processo, não tem como fugir. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Gente, vocês estão gostando? Eu tô amando. Eu tô amando. Nossa, que amiga do episódio de céu. abertura é esse. E isso que vocês estão vendo aqui é sempre que a gente se encontra. Sempre, né, amiga? Todas as vezes que a gente se encontra. Hoje não teve choro. É. Não teve choro. Teve quase. Teve um Momento teve, ó. teve uns engasgados aqui, né? Mas vai vir muita coisa. Eu sou muito grata pela oportunidade de estar ao lado da Fabiola. Ela foi, assim, realmente um presente do Senhor em 2025 na minha vida. E mal posso acreditar que é um ano, exatamente um ano de quando a gente se conheceu, de Sim. quando a gente se conectou. Eu lembro que foi em final de fevereiro que eu pedi o óleo, né? Mas eu não tinha te visto. E foi entregue para um outro irmão para me entregar. Eu me lembro que vocês nem conseguiram me entregar. Mas ali em março, no jantar da Cidade de Socorro, foi que a gente teve essa conexão. Muito obrigada. Obrigada, amiga. Flor. Ah, sim, ó, gente, isso aqui, ó. Pulseirinha da amizade. Pulseirinha da amizade, tá? Nós é fresca, assim. Ai, Cris, te é amo. recíproco, tá? De verdade. sim. Você foi um presente de Deus na minha vida. E tudo que a gente tá vivendo é surreal. É É surreal. celestial. É celestial. É celestial. Sim, É um novo. E eu desejo de todo o coração que vocês encontrem, assim, uma alma, uma amiga de fé em Cristo. Que, nossa, que trabalhe, que molde, que é Sim. cada coisa que E a gente vive aprende aqui. a ouvir, porque é o que nós temos, que é muito forte. É. Nós sabemos ouvir uma da outra, coisas bem difíceis. Várias vezes, Fabiola, eu cheguei na Fabiola e ela, pá, é assim, que aí eu falava, cala a boca! Era a mesma coisa, aí eu tô aqui, aí eu via o semblante dela decair, cala a boca! Para com tua graça! Para com tua graça, cala a boca! Cara, é muito humilhação. Mas é isso, amiga de verdade, fala o que tem que ser dito, não fica só passando a mão aqui, ó, e no sem cangote, arrogância. não. É guiada pelo É Espírito. pelo Espírito. É pelo Espírito, que é aquela coisa que é uma palavra que penetra como uma espada de 2 gumes. É verdade. E a gente sente que não é por maldade, é por amor. Não é aquela, eu sou amiga dela, vou falar, não é isso. Não, a gente é movida pelo Espírito para falar o que é necessário uma para outra. Sem uma sentir melhor que a outra, nada disso. Tá? Mas é um privilégio mesmo. É mesmo. Gente, obrigada. Foi um prazer ter vocês aqui. Vamos só mostrar Tchau, que no próximo a gente vai falar. Mas olha aqui, de tudo isso que a gente compartilhou aqui, e muito mais. Mas que não é nada. Tá aqui o Êxodos, o Despertar. A gente compilou todo esse processo vivido que foi implementado em 2 turmas da mentoria Êxodos. Colocamos aqui nesse guia, nesse devocional de 40 dias, para você viver realmente uma travessia no deserto das emoções e ser curada, libertada e alcançar realmente as promessas que Deus tem para você, uma vida livre dos cativeiros emocionais e espirituais, mentais. Então tá tudo aqui, tá? Em Êxodos, o Despertar. Sim, e aqui explica direitinho a respeito dos acordos emocionais, qual o papel do não sagrado em usar esses acordos contra nós, como romper isso, gente. E é algo assim maravilhoso, de um impacto na tua vida espiritual, emocional e psicológica, que só vivendo o que está aqui para você entender do que a gente está falando. Então, se você já sentiu essa conexão no que nós compartilhamos, espera até você colocar em prática o que foi colocado aqui dentro, que realmente é algo somente o Senhor. A gente não teria capacidade de mas ele nos capacitou de verdade. Sim. Ele nos capacitou num período tão curto de tempo para fazer com que essa obra lá se tornasse realidade. Não perde tempo, já reserva o seu. Vamos deixar aqui, né, na descrição o link para você clicar e pedir a sua cópia. Tá bom? Enviamos para qualquer parte do Brasil. Isso mesmo. Beijo pra vocês. Muito obrigada, meninas do Papai Celeste. Encaminha pras amigas aí, tá? Tá? Até a próxima. Beijo. Beijo.